Senhor. Amém. Amém. É uma rica oportunidade, né? Eu até estava comentando com o Jades, antes da gente ler o versículo, né? Fazer um breve comentário. Estava comentando com o Jades, eu comentei com o pastor, com vontade de pregar, né? Falar da palavra de Deus, que eu falo com paixão para a glória de Deus, eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar quão incrível Deus quão não merecemos a graça dele, o que seria a gente, né, sem um sacrifício de Jesus, né, sem ele ter se feito carne, sem ter, digamos assim, descido do seu trono, né, da sua glória, né. Então, graças a eles estamos aqui, graças a ele eu estou aqui. Então é com a força dele, é com a voz dele, é com o chamado dele. Então vamos ler a palavra de Deus. O versículo tema, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O Espírito Santo me tomou essa palavra como súbito, assim, ó. Na hora que falou que eu ia pregar, que eu ia dar outra palavra, né? Que seria só da graça, que foi aquela que trouxe, né? Deus usou ela, graças a Deus. Então, aí Deus me veio outra palavra para complementar além, né? Para eu falar tanto da graça como falar além da graça, né? Então, vamos lá. Eu vou ler também o primeiro versículo até o versículo 14. Todos estejam atentos a cada palavra, a cada versículo que Deus fala em nossos corações, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Irmãos, tão poderoso é a gente ver que... Imagina, Cristo. Assim, vamos trabalhar com a nossa imaginação hoje, com a nossa fé. Graças a Deus, Deus me deu uma imaginação muito fértil, que eu consigo, né, transcender, digamos assim, além dos limites. Tanto que eu conversava com minha mãe, com amigos na escola, falava: "Oxe, tá falando o quê? Você é maluco? O que é isso?" Que você fala, mas tipo, palavra que Deus colocava no coração, formas que Ele me mostrava, como que talvez um pouquinho assim, uma brechinha da imagem, eu conseguiria ver Deus. Tanto que teve um momento que, quando eu cheguei nesse ponto, me deu crises de ansiedade, me deu crises existenciais. Eu não sabia o que era real, eu não sabia o que era verdade, não sabia o que era para mim, não sabia o que eu merecia. Me sentia insignificante perante a realidade, perante as pessoas, perante Deus, perante qualquer coisa, né? E talvez seja uma experiência que Deus tenha colocado no meu coração para talvez colocar uma humildade, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa, a gente fica se vangloriando, que a gente, é isso mesmo, eu sou assim, é isso mesmo, aí fica rindo, né? Mas quando a gente olha, eu vou falar que nem um jargão que meu pastor antigo falava: todo mundo carrega um saco de bosta aqui, todo mundo. Então ninguém é melhor que ninguém, todo mundo faz
Todo mundo faz as suas necessidades, querendo ou não, a gente, perante a ciência, a gente é equiparado a animais, né? Com instinto, com vontades, com a questão da sobrevivência, questão fisiológica, questão biológica, tudo, de reprodução, tudo a ciência nos equipara a animais. Então, o que acontece? Quando o João fala que Jesus era o verbo, né? Caraca, o verbo, o que significa o verbo? A palavra de Deus. Quando Deus, lá em Gênesis, falou que haja luz, era Jesus fazendo a obra de Deus. Que faça os firmamentos da terra, era Jesus fazendo a obra de Deus. Era o comando, Jesus o comando. E o tempo todo a Bíblia apontando para Jesus, os sacrifícios, tudo enquanto já mostrava a graça, já mostrava tudinho que Jesus seria revelado lá mais para frente. Ou seja, a Bíblia toda gira em torno desse versículo aí, eu diria, né? Porque quando o homem pecou, a gente, né, quando a gente pecou, quem que ia pagar pelos nossos pecados? Os anjos iam se colocar em sacrifício? Porque eu acho que um anjo, em amor a Cristo, né, ele sempre viu Cristo diante de toda a eternidade, viu o seu mestre, viu o seu pai. Assim, imagina, Kelly, seu Raimundo falava assim, não, mas eu vou me sacrificar por eles. Como é que ia ficar seu coração? Como é que ia ficar o coração da dona Valquíria? Só de colocar assim, falar, não, mas eu preciso me sacrificar por eles, porque não tem ninguém. Aí aquele fala, não, mas eu posso ir no seu lugar. Aí a Giovana fala, não, mas eu posso ir no seu lugar. Aí só teria um, né? Com essa capacidade, que seria um sangue que nunca pecou. Imagina Cristo, que ele estava em sua glória, viu a queda do homem, né? Que Deus fez o homem para a gente louvar a Deus, para a gente conviver com Deus em plena comunhão, sem nada atrapalhando, sem pecado, sem nada. Imagina o que Adão viveu, o que Eva viveu ali no jardim do Éden, que eles foram criados assim, para a glória, assim, ver Deus todo dia. Maravilha. Imagina, ver Deus todo dia assim, ó, no crepúsculo, assim, ó, o sol estava baixando, aí Deus descia do céu, literalmente, não é figurativamente, literalmente descendo do céu para festejar, para conversar, seja o que Deus fazia com Adão, trazia uma novidade, Adão, levava um relatório para Deus aqui, ó Deus, sim, os animais aqui, ó, que eu nomeei para a tua glória, todos os animais que você criou eu nomeei, a missão que o Senhor me deu eu nomeei. Imagina, a toda nós chega sobre a recança, imagina, literalmente, Deus assim, na sua frente assim, ó. Aí você vai lá, pega... Ela colocou os nomes tudo certinho, né, nos animais. O cachorro tem cara de cachorro. Pois é, não é? Imagina um cachorro do cara chamado de vaca. Pois é. Combinar, né? Então, você vê, foi certinho, era um homem perfeito, né? Deus criou com a própria mão dele assim, ó, do barro. Criou, deu um sopro. Não, o primeiro sopro de vida foi em Adão, do ser humano. Imagina o privilégio que Adão viveu. Agora você saber que você pecou contra esse Deus, a única coisa que Deus falou para você. Aí você pecou, aí Deus se afastou da humanidade, mesmo assim continuou olhando, deu promessas para Eva, deu promessas para Adão, de que através do ventre da mulher viria o Filho de Deus que pisaria a cabeça da serpente. Agora imagine esse Jesus glorioso, ele se transvestir, né? Ele se vestir de carne, como um animal que é a gente, limitado igual a gente, passou fome, vontades, qualquer vontade, sede, passou tristeza, sabe? Então, o que acontece? Tem um psiquiatra que eu gosto de acompanhar ele, né? Que eu já li alguns livros dele, que é Augusto Cury. Alguém já ouviu falar do Augusto Cury? Já? Augusto Cury, ele era um ateu cético.
um ateu meio cético, que chegava o crente para falar para ele, ele refutava assim, na ciência. Isso é mentira, isso não acontece. São fenômenos da tua mente. Aí ele foi desafiado, se não me engano, foi com o padre, ele foi desafiado a estudar sobre a história de Jesus. Na Bíblia mesmo, ele falava assim, para você foi só um Jesus histórico. Então estuda esse Jesus histórico. Porque para muitos existe um Jesus histórico, que ele veio na Terra, foi um filósofo, profeta, o que fosse. Mas para a gente, Jesus, o Filho de Deus. Mas para ele só foi uma figura histórica mesmo, né? Aí ele começou a pesquisar sobre a vida de Jesus, as situações que vinham de encontro com Jesus assim. E ele pegou e se perguntou, falou, mas qualquer ser humano normal, literalmente qualquer ser humano, e não houve nenhum ser humano, não vai haver nenhum ser humano que vai aguentar as situações da forma que Jesus aguentou. Sem chance. Aí ele cita a passagem de dar a outra face. Deram um tapa no rosto de Jesus. Jesus só ofereceu a outra face. Quem em sã consciência, eu mesmo, se alguém me dá um tapa no você já pega, eu já dou outro assim, eu já devolvo. Pá. Eu mesmo, eu admito, eu já devolvo. Aí depois eu pergunto, por que tu fez isso? Depois que eu revido. Por que tu fez isso? Né? Para eu testificar, para ver se eu vou continuar batendo ou não, né? Aí o que acontece? Mas Jesus não só ofereceu outra face. Maravilha. Aí pelo rapaz, como é que um cabra desse do nada está afiado e continua são. Não demonstrou raiva, não demonstrou estar chateado, seguiu a vida, sabe? Aí ele foi ver na parte lá que Jesus foi tentado nos 40 dias, né, da tentação. Aí o que acontece? Como é que diante da fome, da sede, diante, aí ele supôs, né, que estava colocado a prova, né, toda a realidade, toda a salvação. Ele estava numa situação assim, que ele estava totalmente vulnerável, fraco, porque vocês já perceberam, né, vocês mesmos, quando vocês estão com fome, chega uma parte do momento do dia que já estão estressados, a gente não consegue nem raciocinar direito, a gente não tem muito controle emocional, né? Aí, Jesus com fome, com sede, sozinho durante 40 dias, sem falar com ninguém, só com Deus. Aí vem um ser e oferece aquilo que ele está precisando, né? Humanamente falando, fisiologicamente falando, biologicamente falando. Tá com fome, por que você não come? Transforma essas pedras em pão e come. É simples, você não está com fome? Você não tem a necessidade? Ué, é biológico. Você não é Deus, você não tem poder, você consegue essas coisas. Sim, aí só que eu estava acompanhando só na parte assim, de humana, uma perspectiva humana. Aí ele pensou assim, cara, como é que esse homem teve esse autocontrole até diante da fome? Diante da crucificação, que ele foi condenado, qualquer um ia se debater, espernear e desistir do plano que estava, se era uma mentira. Né? Se chega assim um pai assim, aí a gente aprontou, já aconteceu assim comigo. Eu aprontei quando era criança, aí eu menti, não, mas não fiz isso não. Aí minha mãe botava assim contra a parede, eu sei que você fez, e você tem que admitir, senão tu vai apanhar. Continua mentindo pra mim, senão você vai apanhar. De qualquer forma vai apanhar. Entendeu? Aí o que acontece? Eu chegava na pressão, eu confessava, né? Já que eu estava mentindo mesmo, eu chegava e confessava. Agora, se realmente fosse verdade assim, quem que ia negar? Os discípulos mesmo assim, quando Jesus já tinha subido para a glória, eles estavam sendo perseguidos. Aí a gente pega, sendo crucificado, não foi crucificado de cabeça para baixo. Um foi cerrado de cima a baixo. Um foi jogado no óleo. Ué, como
como é que esse pessoal estava mentindo. Como é que ele estava dando testemunho só de um ato político, só de uma revolução política. Como seria, né? Aí ele foi analisando. Aí ele chegou a uma conclusão que nenhum homem faria aquilo. Nenhum homem. Aí ele foi e percebeu assim. Aí ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Que o Augusto Cury fala, ele fala. Como um ser tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Porque Jesus, quando ele veio na Terra, ele não escolheu os melhores homens, não. Assim, ao olhar humano. Por que ele escolheu, ele chegou e convenceu um político, né? Por que ele chegou e convenceu o César da vida? Ele chegou lá, convenceu um plano de dominação mundial. Todo mundo vai ficar aos seus pés. Infelizmente, né, a Igreja Católica meio que usou isso para mais na frente, né, com o tempo, né? Infelizmente. Mas era um plano muito bom, que simplesmente fazia, né, supostamente lavagem cerebral na cabeça das pessoas e daria muito certo. Muitos políticos da época ia aceitar. Mas não. Aí ele escolheu um cobrador de impostos, ele escolheu um pescador. E assim, né? Só as profissões mais top, né? Para começar uma revolução. Só as melhorzinhas, só os caras mais experientes, né? Escolheu até mesmo Judas, né? Que andava com ele. Exatamente. Aquele que ele sabia que ele ia atrás, né? Uhum. Então, Augusto Cury, quando ele estudou sobre Jesus, ele pensou assim: de fato, esse é o homem mais inteligente da história. Escreveu um livro com esse título, o homem mais inteligente da história. Recomendo a vocês lerem, porque lá tem muita sabedoria que a gente pode tirar do próprio Jesus, sobre controle emocional, sobre as coisas da vida, como lidar, né? Mas assim, voltando, né, para a Bíblia, o verbo que se fez carne cai totalmente naquela frase que ele falou, né? Um grande homem se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. Caraca, como que um rei, né, repleto de glória, tem tudo. Uma palavra que ele fala, tudo surge do nada. Aí ele desce, se veste de carne, passa por tudo, por amor a nós. Que história que a gente já escutou isso aí na Marvel, na DC Comics, sei lá, em algum anime, em algum lugar, em alguma novela. Não se vê nas mitologias, né? A mitologia nórdica, Thor fez isso? Acho que não. Acho que Odin não fez isso. Acho que Zeus não fez isso, Hércules não fez isso. Aquaman, Batman, Superman não fez isso. Né? Nessas figuras, né? Eu acho que literalmente a única história que a gente vê um rei que está em toda a sua glória, querendo ou não à vontade, né? Aí desce do trono, ele passa todas as dificuldades que ele passou, sendo humilhado, xingado, falando todas as palavras possíveis assim, se escutando, sabe? Sendo traído, passando além de todas as coisas assim que ele passou, e lá no final do plano da salvação, ele passar por toda aquela crucificação assim. Que homem! Né? Que ele estava com o pulmão, que vocês já se penduraram numa barra, ficaram algum tempo assim, ó, com a barra assim, você já percebeu que você fica sufocado? Uhum. Já percebeu? Imagina você sangrando, quase não tendo mais carne nas suas costas, de tanta chicotada que levou, estava só o osso às costas de Jesus, espinhos colocados na sua cabeça, e você ser crucificado, ficar pendurado por preso do próprio corpo. Você tendo que respirar, você simplesmente não conseguindo respirar, se sentindo sufocado com o próprio peso do próprio corpo estava só nos pregos, né? No prego. Eu acredito que estava rasgado aquele dali, cara. Rasgado. Porque Jesus ele não era um leve, não. Né? Enfim, aí, nesse momento que você está sendo
torturado você pensar em falar boas palavras, sabe? Perdoe os pais que eles não sabem o que estão fazendo. Imagina na crucificação, aí tem um ladrão do teu lado que realmente ele estava merecendo aquilo. Você olha para ele, aí ele olha para você, aí fala para você, se tu é Cristo, por que tu não desce daí? Aí o outro fala, não, a gente que merece estar aqui, ele não fez nada, eu mereço. Perdoa-me, Cristo. Quando eu subir, fala de mim para Deus. Aí Jesus só fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Imagina, cara, que situação, você está na pior situação que o ser humano poderia se encontrar, você solta uma palavra daquela. Sabe, uma palavra assim de salvação. Durante a crucificação, creio que o pessoal chama de São Dimas, né? O ladrão penitente. Ele chega a São Dimas, o São Dimas ele ser o primeiro salvo, né? Durante a crucificação, e ele era um ladrão. Jesus, ele veio por graça a gente, para a gente ser salvo, porque através sem ele a gente não conseguiria, a gente com a nossa força não conseguiria. Muitos falam que se eu pregar, se eu cantar, se eu fazer caridade, eu vou para o céu. Mas a gente cai no engano quando a gente faz isso para a salvação. Que nem o pastor Raimundo estava falando. Galardão. A gente se faz as obras para o amor de Deus e a gente vai ter o nosso galardão. Não é para a salvação. Entendeu? Porque não tem como eu falar para Cristo, não precisava do seu sacrifício. Obrigado, deixa com a minha força que eu consigo. Não tem como. Não tem como, senão não precisaria de Jesus descer do céu e se sacrificar pela gente, sabe? Aí eu vou ler aqui em Êxodo. Oh, maravilha! Complementar aqui mais a palavra. No Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Maravilha. Eu tenho uma pergunta para vocês. Deus existe? Com toda segurança, eu afirmo. Existe? Com certeza. Eu vou melhorar a pergunta. Deus é real? Com certeza. É real? Aos olhos do homem, né, tudo que ele fez não seria algo real e, né, da gente só falar. Aconteceu, ele fez tudo isso e ressuscitou. É algo além da nossa imaginação, né? Isso. Nem tudo seria simples de se explicar e as pessoas vão acreditar. Então, além do real, vai além. Da real. Transcende, né? Em questão de acreditar e ver com olhos carnais, não vai, né? Tipo, mais na parte espiritual mesmo. Não vai. Porque nem a filosofia mexe muito com isso, né? Fala assim, o que é real? O que é real é o que eu toco? É o que eu ouço? É o cheiro que eu sinto? É o que eu vejo? Isso. É o paladar que eu sinto daquilo que eu coloquei na minha boca? É isso que está na real? Aí, o cristianismo vai totalmente contra a filosofia, assim, eu falo. É pela fé. Se eu não me engano, Jesus fala, né? Muitos viram e não creram. Mas bem-aventurados é aqueles que não viram, mas creram. Né? E assim, respondendo essa pergunta, eu vou meio de encontro, tipo, contra mais ou menos assim a resposta de vocês. Deus, ele não existe. O que é existir? É algo que surgiu? Algo que foi criado? Nessa perspectiva que foi de algo que surgiu, algo que foi criado, Deus, ele não existe. Eu acredito que Deus não foi criado. Exatamente. Vai naquilo que você mesmo falou. Aos nossos olhos, o que a gente toca, o que a gente vê, o que a gente sente cheiro, ele não existe. Não tem. Como é que a gente vai provar pela ciência? Pela nossa perspectiva humana, né? Através da fé, que é o firme fundamento. Exatamente. Aí eu vou voltar para o versículo. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O que isso quer dizer, o eu sou, né? Como Deus está falando na primeira pessoa, ele dirige a ele mesmo, o que ele é. Porque Deus, ele literalmente é. Não tem uma palavra humana para definir ele assim por completo. Ele só fala assim, como ele, pela sarça ardente, ele estava falando a Moisés, Deus ele teve que falar de uma forma que cabia à mente humana, que não tem como, não tem palavra. Deus escreveu lá com o dedo lá, mas aquelas mesmas palavras que Deus escreveu não tem como caber na nossa mente. A descrição de Deus. Assim como se a gente tivesse Deus, a gente morria, fulminado, apagado das existências. Porque não tem como, é algo assim que não cabe no imaginário humano. Aí o que acontece? Deus, ele mesmo se descreve ele sendo. É algo eterno, perpétuo, que sempre esteve, que sempre existiu. Não é algo que foi criado. Não. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele foi a singularidade, ele foi o estupim, né? Ele foi o motivo, o verbo, né? Ele foi o chamado, ele foi a ação. Então é isso que tenta definir a Deus, né? O que chega mais próximo. Deus mesmo disse, né, sobre ele mesmo. Mas aqui, agora em Jó, capítulo 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Era quando Jó estava questionando a Deus por perder uma palavra, toda aquela desgraça que ele estava cometendo, né? Que a própria mulher dele falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o que está acontecendo, olha, veja, Deus não está do teu lado. Só amaldiçoa ele, se mata, sei lá, faz alguma coisa, reage, se revolta contra Deus, porque não é justo o que está acontecendo, digamos assim, né? Estou conjecturando. Não é justo o que está acontecendo. Aí depois de capítulo 38, que eu li isso aqui, Deus foi só responder depois de 38 capítulos. Imagina o sofrimento que Jó estava passando. Todo aquele tormento, com doença, perdendo os filhos, perdendo toda a produção dele, as colheitas, o gado, Os animais. acho que até as casas, né, as fazendas, tudo teria sido destruído. Tudo que ele tinha. Literalmente tudo. Aí perguntando para Deus, Deus provando, Deus provando, Deus provando, Deus provando. E chegou um ponto que Deus respondeu a ele: onde é que tu estava quando eu fundei a terra? Se você está me questionando a esse ponto, talvez você saiba de algo mais do que eu sei. Tipo, né? Traduzindo o que Deus estava falando para Jó. Se tu questiona tanto, por que então não dá você a resposta? Só que Deus não mostrou para Jó que ele era Deus. Maravilha. Que não é nossa perspectiva, pode estar o mundo desabando, pode confiar em Deus. Ele tem um plano, ele tem algo a mais. Aí Jó, depois de toda essa prova, né, que foi a prova, talvez assim, depois de Jesus, acho que foi o homem que foi mais provado por Deus, porque eu não creio, eu não vi mais nenhum outro homem perdendo tantas coisas como Jó perdeu, né? Digamos assim, entre aspas, mas Deus restituiu tudo em dobro. E ainda ouvi, abandona esse Deus e morre, né? Depois de tudo que já passou, ainda passar por essa. Por que Exatamente. você ainda adora? Já perdeu tudo. Abandona e morre. Cara, eu vi E isso lá, ele, e se eu não me engano, Jó fala, né? Que se Deus me deu tudo, ele tem a autoridade de tomar de volta. E ele não vai deixar de ser Deus por isso, não. Porque é dele, né? A gente tem que entender que o que é nosso Deus é te de Deus em primeiro. É mais de Deus do que nosso. E a dificuldade de largar é muito grande. Começa pelos bens e tudo mais. E tudo isso é por causa que Satanás conversou com Jesus ali e falou, né, com Deus. Bora fazer uma aposta, digamos assim. Quer apostar como se eu botar esse rapaz nem que em desgraça, que aconteceu tudo de pior na vida dele, ele não vai blasfemar na tua face? Muito. E Jesus acreditou nele. Verdade. Cara, imagina. 38
Assim, Mas você não É. essa aí eu confio, esse eu confio. Ele só tá com Deus porque tá tudo bom, tá tudo muito bem, só tá abençoando ele. Ele só tá crendo em ti por causa das bênçãos dele. Toma. Ele tem. Uhum. Toma, aí ó. E mais uma vez o diabo ficou calado, né? Mas eu fui voltando. Quando for pra pular os lights, tá. Não, né? Tava usando muito. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver. Maravilha, Jesus. Enfim, eu vou lá para agora Apocalipse, né? Quando João vê Jesus glorificado, né? Caraca, imagina. Teve o testemunho que você viu um homem dizendo que era Deus, você creu que ele era filho de Deus, que era o próprio Deus, sendo crucificado e morrendo. A última visão que você teve ele voando assim, ó, às alturas, né, das nuvens. Caraca, coisa de louco. Aí do nada, Deus te leva para uma ilha e só te revela tudo, só que vai acontecer mais posteriormente, né, nos finais dos tempos, né, dos reinados do homem, né, do diabo na terra, digamos assim. Aí João tem a visão de Jesus com o corpo glorificado. Já voltando, né? Creio eu. Aí está aqui Apocalipse 1:9. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e enviar às 7 igrejas que estão na Ásia, e a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e Sardes, e Filadélfia, e Laodiceia. E virei para mim, para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais um filho semelhante ao filho do homem, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e tingido pelo peito com cinto cingido, né, pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a neve, e os olhos eram como chamas de fogo. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de 1000 águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, Alfa e Ômega. E o que vive fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Maravilha. Caramba, quando a gente percebe, tipo assim, eu posso dizer que eu fiquei muito ansioso, muito honrado, né? Pela oportunidade de estar trazendo a palavra, trazendo alimento para os nossos corações, para as nossas almas, para aumentar a nossa fé, testificar a nossa fé em Deus. E assim, quando eu me olho como homem, como ser humano, criatura, eu percebi assim que eu não sou merecedor de literalmente nada, eu não sou merecedor de estar aqui, eu não sou merecedor das companhias que Deus colocou na minha vida, eu não sou merecedor sequer da veste que eu estou vestido. Porque quando eu fui pregar hoje mesmo, quando eu estava dormindo antes de vir, aí fica uma voz: você não merece, você não é digno de estar falando aquelas coisas, você é pecador, você falou tal coisa, você fez tal coisa, tal dia, tal hora,
você não é pecador, tá vendo? Você não é digno de você falar da palavra de Deus. Aí de outra voz. Digno não é, mas ele vai porque eu estou mandando. Se eu estou mandando e a minha palavra, quem é para dizer o contrário? Então, quando a gente olha para a graça de Deus, a gente entende que literalmente não merecemos, mas a gente pode alcançar o amor de Deus, a gente pode alcançar só por um simples ato, reconhecer que é só através dele, reconhecer que a nossa vida secular não significa absolutamente nada, porque diante do cosmos, diante das estrelas, diante das galáxias, a gente somos só meras poeiras. Na verdade, a gente é menor que as poeiras, né? Porque os planetas são equiparados à poeira cósmica. Então, quando a gente olha isso, quão pequena a gente é, a gente olha para o céu, a quantidade de estrelas que Deus pintou no céu, tudo aquilo que Deus firmou no céu, as nuvens, criou o pássaro que voa sobre as nuvens, sobre as montanhas, sobre as árvores, aquelas criaturas que sobrevoam sobre a gente, está acima da gente, digamos assim, em termos relativos, né? Então, a gente olha para Deus e a gente percebe que a gente é menor ainda. Chega assim a ponto de pranto. Tipo, quando a gente olha, a gente fala, Deus, eu senti, eu não sou nada. É verdade, verdadeiramente. Aí eu estava passando por um processo de término de relacionamento. Só que Deus foi usando através dessa dor, sabe? Tava trabalhando ali. Aí eu fui pensando, caraca, velho, receber um não, receber uma rejeição de uma pessoa que é tão querida, a gente dói, sabe? Aí a gente se sentiu nada, né? Aí veio na minha mente, que eu ainda não tinha voltado totalmente para a igreja, veio na minha mente e assim, imagina um não de Jesus, no grande dia. Deus, eu preguei em teu nome, eu curei os feridos, eu fiz caridade. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É doido, é triste. Imagina, assim, ó, se for salvação, tá ali, ó. Diante de Deus, Filho de Deus no tribunal, chegar ao último não de Deus. Eu não vos conheço. Ser jogado ao esquecimento. Afastado totalmente nosso. Chega a me dar um temor, sabe? Uma coisa assim, uma coisa ruim. Só de imaginar. Então, isso me levou a refletir melhor sobre a minha vida. O que eu estava buscando? Eu estava buscando um casamento, eu estava buscando meu prazer, assim, como é que fala? Meu sentido, né? Meu sentido para a vida é um casamento, é um emprego bom, é o conquistar uma casa, sabe? É o saber conviver com as pessoas ao meu redor, criar o maior número de relacionamento que eu conseguir. É isso que é o sentido da minha vida. Para lá no final eu não estar cuidando do principal, que é da minha alma. Chegar lá no final e perder tudo. Eu estar lá buscando dia, trabalhando para o homem, vendendo o meu tempo, vendendo minha saúde por mixaria. Aí eu esqueço de trabalhar para Deus. Eu esqueço de me prostrar diante de Deus e reconhecer diante dele que eu não sou merecedor, que é só pelo amor dele, pela graça dele que eu serei salvo. Verdadeiramente. Aí se eu não fizer isso, lá no final, tomar o último não de Deus. Porque enquanto a gente está em vida, a gente receber um não de Deus e fazendo a vontade dele, é uma maravilha. Aí muitas vezes a gente pensa que é ruim o não de Deus. Aí fala, Deus, eu quero um carro. Não. Porque talvez livramento, né? Muito acidente. Agora não. Deus, eu quero um casamento. Não. Ou às vezes o ser humano está querendo buscar de uma forma, da forma dele, né? E não da forma de Deus. Exatamente. Não. Aí Deus só não. Ah, eu quero aquele emprego que eu tanto sonhei, que foi o Senhor que colocou o sonho no meu coração. Não.
senão pelo menos é preparatório, né? Mas a última parte para encerrar mesmo é: você vai querer receber o nome de Deus no final de tudo? Por que a gente não para de perder tempo, a gente volta para Cristo mesmo e faz para valer o sacrifício dele, aceita o sacrifício? Porque muitas vezes a gente, por alguma decepção na vida, que nem eu estava passar por decepções na vida, decepções com os homens, assim, como é que fala? Decisões de líderes meus que eu não concordei, que acabou com a minha imagem, e eu simplesmente, em vez de tomar como aprendizado, eu simplesmente me rebelei e saí da igreja. Eu decepcionei com as pessoas, tipo, me decepcionei com as pessoas. Jesus por tão pouco, né? Exatamente. Aí eu fiquei tanto tempo assim afastado, foi mais ou menos uns 5 anos. Eu fiquei afastado, não fui mergulhando no mundão não, assim não. Só fiquei em casa, não queria ir para a igreja, não queria orar, questionando a existência de Deus, questionando se ele era real ou não. Eu vendo minha mãe e minha irmã, que é fiel a Deus mesmo assim, passando por uma coisa. As pessoas perguntam, né? Porque tudo está acontecendo. Aí eu me perguntando, acho que Deus não existe não. Eu acho que Deus não existe. Por que ele está deixando? Se ele é tão bom, está deixando a gente sofrer tanto assim. Aí eu falei, não, eu falei, Deus trabalha no meu coração, não é bem assim, eu tenho um plano, uma obra. Se tal pessoa chegar a falecer, ela só vai se tornar minha por completo. A salvação dela já está salva. Isso aí é só uma dor momentânea. Aí chegou nessa parte. E imagina, você recebendo a rejeição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagina a dor. Não tem como voltar atrás mais. O que eu convido todo mundo, se alguém está questionando, se alguém está hesitando voltar para Deus, está hesitando fazer a obra, eu convido a refletir sobre isso. Se a gente foi rejeitado pelo homem e doeu, imagine por Deus. Assim eu encerro em nome de Jesus. Maravilha. E muito obrigado. Maravilha. Boa essa palavra. Você bater palma, não tá daí 3 horas. Pode fazer pergunta. Simples lá. Maravilha. Bater palma, não fazer pergunta. Graças a Deus. É assim a hora de Deus. E nessa oportunidade aí foi falado acerca de entregar, renunciar, para evitar o não de Deus, o último não, né? Quando tem um não, 2 não, 3 não, quer dizer, tem chances, né? Mas o último tem mais chance. Mas o que eu faço? Eu quero pregar para deixar medo? Não, eu quero pregar para deixar a resposta de Deus no Éden. Quando ele disse, mas nascerá da mulher e esmagarás a cabeça da serpente, nos garantindo a vitória. Tem alguém que quer fazer uma reconciliação, reconciliar com Deus, né? Aqui é a mesma coisa da igreja. Se termina fazendo apelo e orando. E a gente observa a palavra, e brincadeiras à parte, mas aí o Jacques falando relacionamento, aí eu pensando, quem cobre um relacionamento antigo é o quê? Um relacionamento novo. Tudo que se renova vem fortalecendo e vem. Quem falou foi o Joel. Joel. Falei Jacques? Joel. Um relacionamento velho, machucado, o coração fica sofrendo. Então, um novo amor que cobre os machucados do amor antigo, né? Graças a Deus por isso. E vamos orar, terminando esse trabalho. É a obra do Senhor sendo feita nesse lugar. Que Deus em Cristo abençoe o Luizão. E assim, Luizão, fica o nosso convite. Assim como vai
veio e congrega conosco, a porta da congregação está aberta para você vir e congregar conosco. Mostrar o trabalho, o interesse e a vontade de somar aí junto com esses jovens aí, ó. Então os jovens aí já vão andar junto contigo. Joel, Giovana, se quiser, o Raí, a Catherine, o Williams, Lucas, que é o líder. Somar na obra. Tem mais jovens. Dono da Costa, velho. Sim. Dono de Salvador. O quê? Eles fazem parte de outro departamento que é o dos senhores e das senhoras. E o Raí, do conjunto da mocidade, com o prazer de convidar aí o Luizão para somar conosco, né, nesses departamentos na congregação. Os dias de tudo que ele falou aí, já nós podemos crer, porque nossos olhos carnais, não sei explicar biológico, fisiológico, essas coisas, mas os nossos olhos carnais já estão comprovando e vendo, contemplando aí o que o pregador falou. Lançaram. Nessa irmã falou aí, né? Que eu fiquei feliz, na hora que falou o Luizão, eu acho que o Luizão estava ali na sala. Eu vou falar com ele. Por quê? É muito bom, porque quando vem jovens, né? Começar a frequentar a igreja, eu passo mesmo até a congregar, né? Que no Raí aqui. É muito bom, cara, é muito interessante. Aí, tipo, como você é amigo do Raí e o Raí é amigo da gente, que você é um cara super gente boa, você acaba se tornando um nosso amigo. Família. Também, você é amigo de todo mundo lá na igreja. Aí, é que nem eu falei pro Joel uma vez, pô, é muito triste o cara ter uma amizade tão boa, tão legal, tão bacana, mas, tipo, não tá num caminho, né, servindo a Deus e tal. Imagine só você lá na glória e seu amigo não tá lá com você. Dolorido. Já depois vai vir com o amigão dele. É meu brother. E o Luiz já tem esse privilégio de participar dessa família. Vamos orar? Soberano Deus, eterno e santo. Com gratidão, Pai, em nosso coração, nós levantamos mais uma vez a nossa voz em oração, agradecidos, ó Deus, pela Tua presença nesse lugar, pela Tua palavra, por ter usado o Teu servo, o Teu filho Joel, para finalizar essa obra aqui hoje, com essa grande palavra, com essa boa palavra, com essa confirmação do céu para o nosso coração, através dos nossos ouvidos ligados ao trono da graça. E o Senhor usando o Teu Filho, fortalecendo a nossa fé. Eu te peço, Pai, receba esse culto, receba essa reunião, receba os louvores, receba os testemunhos, receba essa palavra, para a glória e honra do Teu santo nome. Despede-nos em paz, nos dando uma noite reparadora de sono, uma noite de vitória, e um dia que se inicia uma semana, debaixo da Tua mão poderosa e santa, nos garantindo a vitória. Já contemplamos a Tua presença e agradecemos ao Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre, todos digamos. Amém. Nós abençoamos os nossos pastores em nome de Jesus. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Diabo. O Natan segurou a quadrada, hein, Natan? Melhor do que a